Olá, pessoal! Nas aulas anteriores, nós vimos com bastante atenção e detalhes o teste de hipóteses para uma amostra para a média. E na aula de hoje, a gente vai ver que, em muitas situações, nós podemos ter interesse em fazer inferência sobre outros parâmetros, como a variância da população ou como também uma proporção daquela população. Vamos começar com os testes para variância. Vocês vão perceber que a estrutura do teste de hipóteses para os outros parâmetros é muito semelhante ao que a gente viu até agora. No caso do teste para variância, esse procedimento que a gente vai ver aqui, ele é válido quando a população que a gente estiver estudando tiver uma distribuição normal, né? Quando a distribuição normal for um bom modelo para aquela variável aleatória que a gente está analisando. Aí a gente vai formular as hipóteses, que tem um formato bastante semelhante. Na hipótese nula, a gente vai afirmar uma igualdade. Então, a variância da população é igual a algum certo valor de referência. E na hipótese alternativa, a gente vai colocar aquilo que a gente está querendo afirmar. Então, podemos ter, de novo, uma diferença, uma variância menor do que aquele valor de referência ou maior que. E de acordo com essas hipóteses alternativas aqui, a gente vai ter as regiões críticas, as regiões que rejeitam ou não, né? A região crítica é aquela região onde rejeita a hipótese nula. Então, no caso do teste bilateral, a gente tem uma região crítica bilateral. Do tipo menor que, a gente tem uma região crítica aqui à esquerda da distribuição. E no teste com a hipótese alternativa do tipo maior que, a gente tem uma região crítica lá para a direita da distribuição. E vocês devem ter percebido também que essa distribuição aqui não é a distribuição normal. Então, o modelo que serve melhor para variância é essa distribuição aqui que se chama distribuição Q². Como mudou a distribuição de probabilidades, mudou também a estatística de teste. Agora a gente vai ter um Q² de teste, calculado conforme essa expressão aqui. O tamanho da amostra, menos 1, que corresponde ao número de graus de liberdade, desvio padrão amostral ao quadrado, ou a variância amostral, e a variância que a gente está supondo ali em H0. Como a gente vai ter uma nova distribuição, nós vamos ter também uma nova tabela para utilizar, que é a tabela de distribuição Q². Vamos dar uma olhadinha nessa tabela, como é que ela funciona. Aqui está uma tabela de distribuição Q². O alfa corresponde a essa área achurada, e a gente tem os coeficientes Q² no eixo horizontal, que dependem do alfa e do número de graus de liberdade, a letra grega ni, aqui no caso. Aí na tabela, aqui nas colunas, a gente tem os valores de alfa e nas linhas o número de graus de liberdade. Aqui no corpo da tabela, a gente vai encontrar o coeficiente Q² correspondente. Então vamos para um exemplo. Aí a gente já vai aplicar todos esses conceitos aqui no exemplo, inclusive a utilização da tabela. Vamos voltar mais uma vez àquele nosso exemplo do tempo de resposta das pessoas. E vamos realizar agora um teste de hipóteses com o objetivo de avaliar se a suposição sigma igual a 25 milissegundos é razoável. Utilize nível de significância 1%. Nosso parâmetro de interesse, variância do tempo de reação. Agora sim, as hipóteses a gente pode formular em termos do desvio padrão, se for mais conveniente, se ficar melhor a leitura. A gente pode formular aqui desvio padrão igual 25 milissegundos. E a gente vai tentar afirmar que essa hipótese aqui não seja razoável. Então, na hipótese alternativa, desvio padrão diferente de 25 milissegundos.
A estatística de teste é o Q² de teste. As regiões de rejeição de H0, a gente vai ter uma região bilateral, com um nível de significância 1%, na distribuição Q². Vamos ver isso graficamente. Aqui a gente tem a distribuição Q² graficamente representada, o nosso alfa é 1%, o teste é bilateral, então aqui a gente vai ter 0,5% em cada lado desse, né, em cada área dessa achurada aqui. Aqui a gente tem alfa sobre 2, igual a 0,005. E aqui também. E agora, a gente vai lá na tabelinha procurar esses valores do Q² crítico 1 e Q² crítico 2. Foi a nomenclatura que eu escolhi aqui. E aí vamos lá. O nosso gráfico aqui, a nossa tabela, ela dá essa área achurada à direita do coeficiente Q². O nosso problema tem tamanho de amostra 30, então são 29 graus de liberdade. Para aquele pedacinho aqui à esquerda, a área achurada corresponderia a 0,995. Se a gente quer ter 0,005 aqui no cantinho, o complemento disso, 0,995. Então a gente vai procurar aqui nessa coluna o número de graus de liberdade igual a 29. Então, o coeficiente Q² é o 13,12. Vamos anotar lá. E para o outro valor, para o outro Q², a gente vai estar aqui na mesma linha, porém agora com 0,005. Então lá na última coluna, 52,34. Valores de Q² de teste aqui vão rejeitar H0. E a mesma coisa para o outro lado. Próximo passo são os cálculos. A gente vai precisar do desvio padrão amostral. Aí vocês podem utilizar a calculadora, alguma planilha lá, para calcular esse desvio padrão. E resulta em 32,66 milissegundos. Portanto, nossa estatística de teste vai ficar n-1, 29, e multiplica essa razão do desvio padrão amostral pelo desvio padrão suposto em H0. Não esquecer de levar aqui ao quadrado, né? E resultou em 49,5. Aí reparem, comparando esse valor de estatística de teste com as nossas regiões de rejeição de H0, o valor estaria por aqui. Aquela região ali é a região que não rejeita H0. Portanto, o nosso teste não rejeita H0. Com um nível de significância de 1%, não é possível a gente afirmar que o desvio padrão populacional seja diferente de 25. Portanto, 25 é um valor razoável para o desvio padrão populacional. Está aí a nossa resposta completa para esse problema. E vamos passar agora para o teste de hipóteses para proporção.
Esse teste ele vai ser válido quando a aproximação da binomial pela normal for possível. Lembram lá? A gente tem o n e o p numa binomial. Quando o produto np é maior ou igual a 5, e quando o produto n vezes 1 menos p, o complemento de p, também maior ou igual a 5, a gente tem uma razoável simetria na distribuição e a aproximação da binomial utilizando o normal é considerada válida. Como é uma aproximação da binomial pela normal, o modelo de distribuição de probabilidades utilizado aqui vai ser distribuição normal. A gente vai formular duas hipóteses, a hipótese nula e a alternativa, naquele mesmo formato. Na hipótese nula a gente vai ter uma igualdade, na alternativa, uma daquelas três opções. A estatística de teste vai levar em conta a proporção estimada na amostra e a proporção suposta em H0. E dali para frente segue o teste, conforme a gente já está acostumado. Vamos aplicar isso direto num exemplo? O fabricante produz controladores usados em automóveis. O consumidor requer que a fração defeituosa não exceda 3% e que o fabricante demonstre uma capacidade de processo com 95% de confiança. Para tanto, o fabricante retira uma amostra aleatória de 200 itens, dos quais 4 são defeituosos. O fabricante pode afirmar, com a confiança exigida, que a proporção de peças defeituosas é inferior a 3%? Então vamos lá para o nosso teste de hipóteses. O parâmetro de interesse agora é a proporção de peças defeituosas na população. A nossa hipótese nula, a gente vai ter que a proporção é igual a 3%. E na alternativa, aquilo que a gente está tentando afirmar, ou que o fabricante está querendo afirmar, a proporção é inferior a 3%. A nossa estatística de teste é aquela que foi apresentada ali anteriormente. A distribuição de probabilidades é a distribuição normal. E as regiões de rejeição de H0, no caso aqui a região, né? Como é um teste unilateral, a gente vai com um nível de significância de 5%. A gente vai ter essa região de rejeição aqui unilateral à esquerda. O alfa 5%, já que foi exigido um nível de confiança de 95%. Então, nível de confiança 95%, nível de significância 5%. O Z de alfa aqui a gente já conhece, né? Menos 1,645. Se não tiver de memória, só buscar lá na tabela. Então, valores de estatística de teste que caiam nessa região aqui vão levar o teste a rejeitar H0. Passo número 5 são os cálculos. A gente vai precisar da proporção de itens defeituosos na amostra, que é calculada pelo número de itens defeituosos sobre o total de itens na amostra. E resultou em 2%. Com isso, a gente consegue calcular a estatística de teste
e resulta em menos 0,8290. Esse resultado aqui, no nosso gráfico, as regiões de rejeição de H0, se encontra por aqui. Ou seja, esse teste não vai rejeitar H0. E aí a gente pode ir para a nossa última etapa aqui, que é a decisão e interpretação do teste. Assim, o fabricante não pode afirmar com o nível de confiança exigido que a proporção real da população seja inferior a 3%. E aqui a gente chega ao fim dessa primeira parte, que tratou do teste de hipóteses para uma amostra. Nosso próximo assunto serão testes de hipóteses para 2 amostras. Então, obrigado pela atenção até agora, pessoal, e até mais.